Gostaria que você fizesse uma análise do jogo, claro, iniciando pela análise aí tradicional do jogo, que com a entrada do Jô, que aparentemente mudou ali a configuração do time muito positivamente na segunda etapa, principalmente com a chuva. E eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho dos meninos. E não de forma genérica. Eu queria que você tentasse, por favor, falar, por exemplo, por que a opção pelo Donelli e não pelo Kaique França, já na quarta-feira, mesmo ele sendo 7 anos mais jovem. Por favor, eu queria que você falasse do João Vitor, que voltou ao clube hoje com muita personalidade em campo. O Antony também teve a sua primeira chance. O Watson hoje também teve a sua primeira chance, né? O Antony, na verdade, a primeira como titular. Eu queria que você analisasse os meninos de forma individual, o que você espera de cada um, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Vessone. Um panorama geral do jogo, achei que o Corinthians foi mal no primeiro tempo, não fez um jogo à altura da nossa equipe, ainda conseguiu empate no finalzinho do primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo. Assim como havia sido na quarta-feira diante do Palmeiras, a gente conseguiu no intervalo fazer algumas alterações ou de ordem tática ou com substituições, e a equipe voltou melhor. Hoje também no segundo tempo nós tivemos a chuva e a entrada do Jô acabou sendo muito importante dentro de todo esse contexto, porque nós pegamos um começo de segundo tempo com muita água, a bola já não conseguia rolar no gramado e isso fez com que nós tivéssemos que ter um plano B, e o Jô é um excelente plano B em todas as situações, porque é um cara muito bom na primeira bola. E em cima disso a gente conseguiu abafar a Ponte Preta, chegamos ao lance do gol de pênalti, vencemos a partida com muita superação, o que é uma das marcas do Corinthians, mesmo quando a equipe não faz grandes jogos, é importante que vença, e nós vínhamos de 7 jogos sem vitória, e essa vitória tinha um sabor especial, porque nós queremos exatamente virar a página. Nós queremos que a nossa fase mude rapidamente, mesmo enfrentando sérios problemas no dia a dia. Então eu acho que hoje a análise do jogo é muito simples. Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo muito melhor, onde a equipe pressionou, e um resultado extremamente importante para tudo aquilo que a gente pensa sobre futebol. Por tudo aquilo que nós estamos vivendo, foi uma vitória da superação. Por quê? Porque eu não tive peças, eu até ontem mesmo perdi mais 2 jogadores, entendeu? Então, é óbvio que neste momento nós temos que estar de pé, nós temos que, de maneira alguma a gente quer agigantar os problemas, não é isso. Eu acho que os problemas da vida da gente, no nosso dia a dia, eles caem no colo de quem suporta. Eu penso dessa forma, então eu não fujo dos problemas, eu encaro os problemas, e acho que isso tem sido uma marca muito importante do Corinthians. O nosso dia a dia, ele tem sido de constante quebra de paradigmas e de evolução diária, né? E falando também sobre a segunda pergunta, sobre os meninos, eu não tenho dúvida que os meninos vão ser muito úteis ao Corinthians, eles já estão sendo. Você pede que eu analise individualmente algumas peças e eu vou falar sobre elas. Por que a escolha do Donelli? Porque o Donelli está comigo já há 5 meses. O Kaique voltou de um outro clube e eram apenas 15 dias de trabalho, ele ainda não tinha chegado na sua forma física ideal e acabou pegando Covid nesse meio do caminho, né? Então, a escolha pelo Donelli foi uma escolha segura, de um atleta que eu tenho visto há 5 meses no dia a dia do clube, é um atleta em formação, assim como todos nós somos na vida, né? Mas ele vem mostrando uma maturidade muito bacana, é um cara que fez boas defesas nos 2 jogos e jogou na chuva os 2 jogos, então ele foi testado realmente de uma forma muito intensa. A opção
do João Vitor na direita, que ele já tinha feito essa função comigo lá no Atlético Goianiense. O João é um cara que se dá muito bem ali do lado direito, ele tem volúpia, ele tem jogo aéreo, ele não se esconde do jogo. A opção do Bruno Mendes na esquerda, eu tive apenas um treinamento onde eu pude testar o Bruno Mendes ou o Biro, né? E o Biro, um atleta de 16 anos, num jogo difícil, se ele tivesse um tempo maior de treinamento comigo, certamente ele seria o escolhido, porque ele é da posição. Eu entrei com o Bruno numa função que não é a dele, e ele mesmo falou para mim, olha, Mancini, eu nunca fiz, estou aqui à disposição, me proponho a fazer, mas eu nunca fiz. Eu falei, mas você vai dar conta do recado. E ele acabou dando. Eu achei que a participação do Bruno foi muito satisfatória em todos os sentidos. Ele até arriscou uma subida no começo do jogo, hora que viu que tinha que ficar mais na segunda etapa, manteve bem a posição. É um atleta que se identifica, desculpe, ele se identifica muito com esse jogo do Corinthians, porque ele tem a raça como o primeiro plano, né? Então ele cumpriu bem. Os outros atletas que entraram no jogo, o caso do Antony, o caso do Adson. O Adson teve pouco tempo, eu acho que é um atleta que tem muito a acrescentar, porque ele tem uma velocidade de jogo muito interessante. O Antony eu acho que sentiu um pouquinho o jogo, o que é normal, porque são atletas que agora, não só o fato deles estarem treinando nos profissionais, mas eles estão tendo oportunidades muito rapidamente. Então a gente corre o risco, eventualmente, de um menino ou outro ter que dar uma respirada, voltar para o banco de reservas, entender a situação, entender como é jogado o jogo do profissional. A base ela é muito mais equilibrada, porque há uma correria maior, né? Quando você chega ao profissional, você tem um pouquinho mais de dificuldade, o seu amadurecimento, às vezes, ele é um pouco mais demorado, porque usa-se muito os atalhos, o jogo de corpo, a imposição. Então, o menino, normalmente, ele se adapta rapidamente, é o que eu espero para o Antony e para todos aqueles que estão fazendo parte do nosso elenco, porque eles vão ser usados com certeza. Mancini, boa tarde. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse sobre as atuações do Bruno Mendes e também do João Vitor e por que a escolha por dois zagueiros atuando como laterais e não a presença do Guilherme Biro, que é um lateral de ofício e um jogador que vem se destacando nas categorias de base do Timão. Boa tarde, Gustavo. É o que eu acabei de dizer, né? A escolha pelo Bruno foi muito mais em cima da capacidade, da condição que o atleta vem mostrando, não só como zagueiro e como lateral direito. Hoje ele cumpriu uma função diferente, foi muito bem de novo. Por quê? Porque tem jogo aéreo, porque tem força física. A entrada do Biro seria uma entrada natural a partir do momento em que o menino já estivesse com um tempo maior com a gente. Ele veio ontem apenas, né? Então é difícil você, em um treinamento só, você passar aquilo que você quer e tentar tirar do jogador o máximo que ele pode, porque também quando você coloca um atleta muito jovem em campo, você também está modificando o seu grau de ambiente. Você joga para ele uma pressão até então não exercida na carreira dele, né? Então, a partir do momento que ele tiver um tempo maior com a gente, certamente ele vai ter oportunidade. Então, isso acabou pesando. Eu achei mais coerente que o Bruno fizesse, embora a gente ficasse um pouco penso, mas acho que ele até arriscou bem umas subidas ao ataque no início do jogo e se comportou muito bem. A utilização do João do outro lado foi muito em cima daquilo que eu vi do João lá no Atlético Goianiense. Ele atuou várias vezes nessa função, é um atleta que ele tem uma facilidade, por ser rápido, de ocupar bem a lateral do campo. Então, dentro do corredor, ele foi peça muito importante no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando teve que marcar melhor o Moisés e ficar um pouco mais ali resguardado, também se saiu muito bem. Mancini, boa tarde. Caio Marcel, TV Globo. No segundo tempo, você colocou o Jô no lugar do Antony. Queria que você explicasse principalmente a característica do Jô, para como o jogo ficou, né, mais pesado, com chuva também. E a importância que ele tem no Corinthians, mesmo não estando jogando. Eu percebi que no banco de reservas ele a todo momento orientava os colegas, vibrava, enfim.
a importância que ele tem mesmo fora de campo. Boa tarde, Caio. Não tenha dúvida que o Jô é uma peça fundamental hoje dentro do Corinthians, porque ele tem uma liderança e uma experiência muito importante. É um atleta que mesmo quando ele fica no banco de reservas, ele está toda hora falando, gesticulando, orientando. Ele pega os atacantes mais jovens, esses meninos que estão no elenco, e fala, conversa, orienta. Não vamos esquecer que o Jô, ele é prata da casa, ele iniciou a sua carreira no Corinthians com 16 anos, então sobre isso a gente também já falou no elenco, que muitos deles hoje estão fazendo aquilo que o Jô fez há tantos anos atrás. Então ele é uma peça muito positiva dentro de todo o contexto. E a entrada dele no jogo acabou sendo muito benéfica, porque a chuva veio exatamente nessa hora e o campo ficou impraticável. Novamente, nós tivemos que usar aquilo que ele tem como ponto forte, que é o jogo aéreo, né? Então, em cima disso, a gente conseguiu sufocar a Ponte Preta. O Jô é uma peça muito importante dentro do nosso elenco. Eu tenho certeza que todas as equipes gostariam de ter um jogador com esse perfil no dia a dia e com essa qualidade dentro de campo. Ele acabou sendo decisivo porque ele é decisivo em muitas coisas, ele não é decisivo só dentro de campo, ele é um cara que está sempre pronto a tudo que você pede, é um cara que chega no clube cedo, é um dos últimos a sair, então isso acaba gerando também em quem está convivendo com ele uma amizade muito forte e um sentimento muito bacana de quem realmente ama o clube e que quer estar ali. Queria, por favor, que você fizesse uma avaliação da atuação do Luan, que voltou a ter uma oportunidade na equipe titular, e falasse das dificuldades, Mancini, que você vem enfrentando, né? Na quarta-feira você tinha 8 desfalques por causa da Covid, agora são 14. Como é que tem sido trabalhar nesse cenário tão complexo, um surto de Covid, um tema tão sério, e qual a importância dessa vitória, analisando todo esse contexto? Boa tarde, Jonas. Eu acho que a atuação do Luan ela foi boa. O Luan participou do jogo e quis a bola o tempo inteiro, então isso é muito importante quando você quer dar oportunidade a um jogador, que ele realmente esteja disposto a fazer as coisas, e eu vi essa disposição nele. Achei que o Luan foi muito bem no primeiro tempo, deu uma caída no segundo tempo, talvez pelas condições do gramado, porque ele é um jogador, é um condutor de bola. Então é óbvio que quando o campo ficou pesado, ele participou menos do jogo, porque ele não é um jogador de choque, de bola aérea, mas mesmo assim ele ainda teve alguns arremates a gol, uma ou outra bola, mas eu vi como positiva. Não é tanto ligado à parte técnica tática, que eu já disse aqui que acho que foi boa. Eu acho que a participação dele no jogo tem que ser exaltada, porque foi um atleta que procurou o jogo inteiro. O Luan está se esforçando, ele precisa do apoio de todos nós para que ele possa voltar a ser aquele grande Luan que todos nós sabemos, e para isso ele tem que jogar. Então hoje eu dei a oportunidade a ele, porque eu estou vendo nos treinamentos o atleta dedicado, querendo, correndo atrás. Então nós vamos achar aí um ponto favorável a ele, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Sobre as dificuldades do dia a dia, as pessoas certamente elas não sabem aquilo que nós estamos enfrentando, porque há 10 dias atrás ou há 15 dias atrás a gente tinha um elenco com 29 jogadores. Nessa semana eram apenas 17. Então é óbvio que você começa a perder peças e tem que olhar do lado e ver quem está à disposição. Mas também, para dificultar ainda mais, a gente tem um staff no dia a dia, com diretoria, com funcionários, com um grupo de apoio, e essas pessoas também foram infectadas. Então nós tivemos uma perda muito acentuada em todos os setores do clube. Então essa semana toda
há 7 dias que eu, o Flávio de Oliveira e o Duílio chegamos às 7 horas da manhã no campo e tentamos resolver todos os assuntos que também faziam parte dessas pessoas que infelizmente não podem estar ali. Então tem sido um dia a dia cansativo, mas tem nos dado muito prazer, porque é muito interessante quando você tem a oportunidade de viver o clube na sua intensidade. Viver o Corinthians é para poucas pessoas. E eu sou muito grato por isso. É óbvio que nessa dificuldade, nessa situação que nós estamos vivendo, eu tive que abraçar algumas outras funções, assim como o Duílio está abraçando outras, o Flávio de Oliveira abraçando outras, mas é muito importante você saber que fazer parte de um clube deste tamanho e poder realmente se doar, até a alma, acaba sendo significativo, porque quando você chega no jogo, você chega com um conteúdo muito maior. Você consegue expressar para os atletas realmente aquilo que está acontecendo e eles estão entendendo, estão se superando. Hoje foi uma vitória da superação. Mesmo com algumas dificuldades técnicas e táticas que eu já citei aqui, até pela falta de jogadores e as alterações, eu acho que o grupo ele tem que se sentir hoje vencedor, porque ele buscou uma vitória muito importante diante de tais problemas. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.